Sim, por que Jesus é chamado Pai da Eternidade? Vocês vão fazer alguma ideia a respeito disso? Bom? Ok. Pai da Eternidade é o que tem princípio até fim. Mas o único que não tem princípio, não tem fim, é Deus. Só que Jesus teve um começo, certo? Ele teve princípio de dias. Outra passagem fala assim que ele morreu antes da criação do mundo. Antes da fundação do Antes mundo. da fundação do mundo. Ok. E essa coisa. Ok. Então vamos analisar com calma esse termo aqui, que lá em Isaías 9, verso 6. Isaías 9, verso 6. Isso aqui muitos, para provar a Trindade, usam esse verso aqui, tá? Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Agora, peraí, a Bíblia entra em contradição? 1 Coríntios 8,6 diz o quê? Todavia para nós há um só Deus. E aqui está dizendo que Jesus também é Deus. Então nós teremos o quê? Dois deuses? Né? Outra coisa, Jesus disse assim: somente um é Pai, que seria Deus, é o Pai, né? E aqui Jesus é chamado também de o Pai da eternidade, né? E Príncipe da paz. Então quer dizer que nós temos dois pais, né? Então nós vamos ver com calma esses textos aqui, ponto a ponto. Vamos lá. Por que Jesus é chamado de maravilhoso? É maravilhoso por isso também, porque é o Criador do universo. Sim. Mais alguma ideia? A salvação dos pecados, Alguma ideia, irmão? Por que Jesus é chamado de maravilhoso? Por tudo que ele fez, né? Por tudo que ele fez? Ok. Então vamos ver o que a Bíblia vai nos dizer por que Jesus é chamado de maravilhoso. Marcos 6, verso 2. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo e se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? As pessoas ficaram maravilhadas pelos ensinos de Cristo e pelos milagres que ele fazia. Não é isso? E aqui em Mateus 13:58 diz: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus ressuscitou Lázaro, que é maravilhoso, né? Ressuscitou, curou pessoas doentes, paralíticas, cegos. Foi maravilhoso o ministério de Jesus. Por isso que o nome dele é maravilhoso, né? Aqui um testemunho também, na meditação matinal de 56, tem um comentário do Espírito de Profecia. Jesus tem grandes bênçãos a conceder, preciosos dons a distribuir entre os homens. Ele é um maravilhoso conselheiro, infinito em sabedoria e força. E se reconhecermos o poder de seu Espírito, deixa bem claro, né? E nos submetermos a ser moldados por Ele, ficaremos perfeitos nele. Que pensamento este? A meditação matinal de 56, página 282. Vamos à sequência. Por que Jesus é chamado de conselheiro? Os conselhos que ele dá na Bíblia. Amém. Principalmente pelos conselhos que ficou registrado na Bíblia, né? Por isso que ele é chamado de conselheiro também. Bom, Provérbios 11:14 diz o quê? Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos a segurança, né? Quer dizer, se não houvesse a Bíblia, certo? O que aconteceria com o povo, com os crentes, com os seres humanos? Cairia, se perderiam.
Se com a Bíblia já estão se perdendo, imagina ser os conselhos da Bíblia. Né? Os mandamentos, na realidade, são conselhos. Sim, são da conselhos. igreja. Claro. Então, quando fala aqui na multidão de conselhos, aonde que está essa multidão de conselhos? Na Bíblia. Né? A Bíblia é essa multidão de conselhos. Então, há segurança. Né? Tudo que Deus fala é a segurança. E outro texto que me chamou a atenção também é Romanos 11:34. Diz assim: porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi o conselheiro de Deus? Ninguém. Quem? Ninguém. Sim, teve um conselheiro. É Deus? Teve. Não, em Provérbios 8 fala assim que Jesus era o arquiteto, era o conselheiro. Vamos ver? Vamos ver. Teve conselheiro. Deus teve um conselheiro. Olha que coisa interessante. Em Jó 38 fala assim que ele tomou conselho de Deus. Ok. Mas vamos lá. Deixa eu então ler o texto aqui para esclarecer o texto do Espírito de Profecia. O Pai teve um conselheiro. O soberano do universo não estava só em sua obra de beneficência. Tinha um companheiro, um cooperador que poderia apreciar os seus propósitos e participar de sua alegria ao dar felicidade aos seres criados. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai, um em natureza, caráter e propósito, o único ser que poderia penetrar em todos os seus conselhos. Tá? Então, no plano da salvação, Deus tomou conselho com quem? Com Cristo. Certo? Porque a decisão de morrer foi de quem? Do pai ou do filho? Do filho. Por isso que Deus tomou conselho com o filho, porque ele queria morrer. Se Jesus falasse que não queria morrer, o plano da salvação não ia se desenvolver. Certo? Então Paulo diz: quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Cristo foi seu conselheiro. Tá? Então vamos lá, vamos dar sequência. Outro texto também. Aqui está no grande conflito. As elevadas honras conferidas a Lúcifer não eram apreciadas como um dom de Deus e não despertava gratidão para com o Criador. Ele se gloriava em seu resplendor e exaltação e almejava ser igual a Deus. Era amado e reverenciado pela hoste celestial. Anjos deleitavam-se em executar suas ordens e, mais que todas elas, estavam revestidas de sabedoria e glória. Todavia, o Filho de Deus era reconhecido, soberano do céu, igual ao Pai em poder e autoridade. Em todos os conselhos de Deus, Cristo tomava parte. Deus não fazia nada sem consultar o seu Filho também. Tá? Aqui, ó, Jó 15, verso 8. Ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Pergunta aqui, ó. Ouviste o secreto conselho de Deus. Era secreto. Secreto entre pai e filho. Depois tem o texto de Zacarias, para confirmar esse pensamento aqui. Enquanto Lúcifer não era assim permitido entrar em conhecimento dos propósitos divinos. E se os irmãos não sabem, o princípio da rebelião foi esse. Porque Satanás não poderia entrar nos conselhos. E como ele era muito próximo ali, ele começou a ficar, tipo assim, ele achava que ele não tinha prestígio, né? Por que todos os conselhos, sendo que ele era o mais próximo, ele era o terceiro junto ao trono, né? Por que não poderia entrar nas reuniões? Ele começou a entrar em rebelião com aquilo ali, certo? Então, enquanto Lúcifer não era assim permitido entrar em conhecimento dos propósitos divinos, por quê? Era a pergunta de Satanás. Por quê? Perguntava o poderoso anjo. Deveria Cristo ter a supremacia? Por que é ele desta maneira mais honrado do que Lúcifer? Grande conflito, página 495. Deixa eu ver essa passagem aqui também. Zacarias. Está lá em Jeremias 23, 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve lá dentro da sua palavra e ouviu? Ok. Lembra daquele texto de
Zacarias, que diz assim: e conselho de paz houve entre ambos. Entre os dois. Sabe onde está essa passagem, Carlos? Conselho de paz houve entre ambos. Zacarias, se não me engano, é 14. Não lembra, né? Mas depois, acho que nós vamos ver mais à frente aqui esse texto também. Agora chegou um ponto importante. Por que Jesus é chamado Deus forte? Em Isaías 9,6. Certo? Deus forte. Né? Não quer dizer, nós temos dois deuses? Não, nós temos um Deus só, que é o Pai. Mas por que Cristo é chamado de Deus também? Vamos analisar. Por adoração, né? Vamos analisar Juízes 13, 17 ao 22. Quando o anjo aparece com Manoá. E esse anjo é Cristo. Tá? E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Manoá perguntou para o anjo: para que quando se cumprir tua palavra te honremos. Soube, meus irmãos? Manoá pergunta para ele: qual é o teu nome? Para que nós te honremos. E o anjo disse-lhe: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? O anjo fala para ele: por que você quer saber o meu nome? Né? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente observando Manoá e a sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e a sua mulher, caíram em terra sobre os seus ossos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Mas foi Deus que Manoá viu? Não. Eles interpretaram isso. Certo? Eu pergunto para vocês: Manoá disse assim: nós vimos a Deus, né? Foi maravilhoso esse ser que está entre nós aqui. Foi Deus quem viu Manoá? Não. Vamos deixar o Espírito de Profecia responder. Quem foi que Manoá viu? O pai ou o filho? 1 Timóteo 6,16. Que só Deus tem a imortalidade e que nenhum dos homens viu nem pode ver. Então Manoá não viu Deus. Correto? E ele subiu em cima da chama do sacrifício porque é o que ele representava. O intercessor. Exatamente. Boa aplicação. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. João confirma essa. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Tá? Agora, quem foi que Manoá viu? A verdade sobre os anjos na página 116. Olha o que diz o Espírito de Profecia. Manoá e sua esposa não sabiam que aquele que a ele se dirigia era quem? O Cristo. Certo? É Cristo, aquele anjo do Senhor. Né? Então, imaginaram como um mensageiro do Senhor. Não conseguindo, contudo, determinar se era um profeta ou um anjo. Né? Eu não vou ler todo o texto, mas ele vai deixar bem claro que aquele que Manoá viu era Cristo. Esse texto aqui, ó, Êxodo 23, 20 ao 21. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, te leve ao lugar que tens preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Por isso que Cristo é chamado de Deus forte, porque esse nome, né, o nome estará nele, certo? Então, todo mundo conhece a Deus como Pai, né? Certo? Então, o meu nome estará nele. E o outro texto da Bíblia diz que Jesus herdou o nome por herança, certo? Por isso que ele é chamado de Deus também, por herança, certo? Moisés era Deus ou era um representante de Deus? Certo? E ele foi chamado de Deus também, certo? Moisés era Deus? Não. Êxodo 7:1. Então disse o Senhor a Moisés:
eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Êxodo 7, verso 1. Moisés não era Deus, mas o nome de Deus estava nele, certo? Ele era o representante de Deus. Os fariseus eram Deus? Respondeu Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois Deus? Né? João 10, verso 34. Esse texto aqui de Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ei pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, certo? E muitos falam aqui que Jesus é Deus baseado nesse verso. Mas o verso está dizendo isso? Esse verso de Mateus 1 está dizendo que Jesus é Deus? Não. Está dizendo que Deus conosco, o Pai, através de Cristo, está conosco. Porque o Pai ninguém viu, mas Jesus revelou o Pai, certo? Então Deus está conosco através de Cristo. E é isso que Paulo fala em 1 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em quem? Em Cristo. Deus estava em Cristo. Por isso que o nome do menino é Deus conosco, certo? Deus estava em Cristo. Por isso que eles chamavam de Emanuel, Deus conosco, né? Vamos dar sequência. Cristo, ele, as obras que Cristo praticava era de amor. Se Deus é amor, então por isso que Cristo veio aqui para representar Deus. Sim, o ministério da reconciliação, né? Não tinha como a gente se reconciliar diretamente com o Pai, tinha? Não. Por isso que Cristo é o mediador, é aquele que fez a ligação. Porque é uma coisa. Vamos supor, eu acabo ofendendo a irmã aqui. A gente briga. E aí muitas vezes precisa de uma outra pessoa para fazer a reconciliação, não precisa? Falar, irmã Teresa, o Paulo está arrependido do que falou com a senhora. Não é assim que acontece? E vai lá e depois vai lá e fala, Paulo, a irmã Teresa está disposta a reconciliar também, não é? Então tem aquele mediador que faz assim. Advogado, exatamente, o papel do advogado, né? Exato, né? E depois aqui fala no caso de Abraão, né? Depois apareceu ao Senhor no cavalhais de Mane. Estando ele assentado à porta, no calor do dia, levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele. E vendo, correu da porta do centro, e a porta da tenda, ao seu encontro, inclinou-se à terra. Aqui foi Cristo e os anjos que apareceram para Abraão. Foi Cristo que falara com Abraão sobre os carvalhais de Mane. Então fala que apareceu o Senhor a Abraão, certo? Não pode ser o pai, porque o pai ninguém viu, né? Como que o pai ia aparecer para Abraão. Aqui foi Cristo quem apareceu, e o Espírito de Profecia deixa bem claro também que foi Cristo quem apareceu para Abraão ali. Por que Jesus é chamado o príncipe da paz? Efésios 2, 14, 17. Porque ele é a nossa paz, Cristo, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo o quê? A paz. E pela cruz reconciliar, é o que nós estamos falando aqui, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáis longe e aos que estavam de perto. Os
os textos da Bíblia que mostram que Jesus é a paz e é o príncipe da paz. O Salmo 85:10, irmãos, diz assim: a misericórdia e a verdade se encontraram, e a justiça e a paz se beijaram. Tá? Misericórdia é Deus, a paz de Jesus. Exatamente. Se não quebrasse aquela cortina, não rasgasse aquela cortina. Exatamente. E eu ia falar exatamente que quando fala que a justiça e a paz se beijaram, foi o pai e o filho nesse momento. Tá? Se vocês fizerem um estudo na Bíblia, vocês vão ver que fala assim que Deus é a justiça, o Pai é a justiça e a paz é Cristo. Então naquele momento, né, se beijaram, né, se confraternizaram ali, né? E o Zacarias 6 é o texto que eu falei para vocês. Zacarias 6:13. E ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. Ambos, não é 3 pessoas. Se o Espírito Santo estivesse aqui, vocês podem olhar no dicionário, Entre os 3, né? certo? Pode olhar no dicionário, conselho de paz haverá entre ambos, certo? O dicionário diz que são 2 pessoas, certo? O pai e o filho entrou em conselho de paz, né? Ambos os ofícios, certo? De uma caneta, Eu tenho aqui na pasta. certo? Quer anotar o verso? Da paz também, né? Agora, por que Jesus é chamado de o Pai da eternidade? Sendo que nós só temos um Pai, que é Deus, né? Por que Jesus tem esse título também? Né? Agora, uma pergunta eu faço para vocês. Jesus é o nosso Pai? É. É ou não é, irmãos? Jesus é o nosso Pai também ou não? É o nosso Pai também. Quando fala que é o Pai da eternidade, Jesus é o Pai da nossa eternidade. Tá? É porque Jesus estava presente na criação. Isso. Do Não na questão da criação, na questão da redenção. da redenção. Porque nós só vamos alcançar a eternidade através de Cristo. Entendeu? Por isso que Ele é o Pai da nossa eternidade. Certo? E aqui Hebreus 2:10 diz que nós somos filhos de Cristo. Olha que curioso. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, Cristo. Certo? Então nós somos filhos de Cristo também. Por isso que ele é chamado de Pai da eternidade. Ele é o Pai da nossa eternidade. Não que ele seja o Pai da eternidade como o Pai é. O Pai não tem início nem fim. Jesus teve um começo. Só que dentro da nossa mente, vamos dizer assim, Jesus Sem o sacrifício dele, ninguém entra no céu. exato, é o Pai da nossa eternidade. Mas assim, a vida de Jesus dentro da eternidade é uma coisa assim que para nós seres humanos não tem fim. Não tem fim. Entendeu? Certo? Então quer dizer, vamos dizer assim, vou fazer uma aplicação para vocês. Que dia que o irmão Deusdete nasceu? Que dia que o irmão nasceu? 26 de maio. 26 de maio de que ano? 35. O irmão teve um começo, não teve? O irmão teve um começo? Teve. Só que quando o irmão for para a eternidade, passa-se nem sabe quanto tempo, milhares, certo? O irmão, vamos dizer assim, como é que eu posso explicar, gente? Perante a eternidade, é um tempo sem fim na eternidade, não é verdade? Quando o irmão estiver na eternidade, o tempo vai se passando, e aquilo ali vira uma coisa, assim, de longa data, vamos dizer assim. Mas o irmão teve um começo, né? O irmão sabe que no dia 26 de maio de 1935 foi a data em que ele nasceu, certo? Ele vai ser eterno, mas ele teve um começo, certo? É o caso de Cristo. Cristo teve um começo, só que
perante a eternidade é uma coisa infinita, né? Não sei se isso pode ser claro. Bom, porque assim como o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui e aos filhos que Deus me deu. Por isso que Jesus é chamado de Pai da eternidade, porque nós somos filhos de Cristo, pela redenção que Ele fez, né? Porque se nós temos a eternidade, a nossa eternidade é devido ao sacrifício de Cristo. Por isso ele é chamado de o Pai da eternidade. De certa forma, nós somos filhos de Cristo também, né? A questão do nome. Não é filho de Cristo, é filho do diabo, porque... Satanás tem seus filhos também. O diabo vai ter um filho, então os filhos dele também terão. Também. Como os filhos de Cristo terá a eternidade, irmãos, Cristo quando... tem a eternidade. Claro. E se os filhos do diabo, se o diabo vai perecer, os seus filhos também, né? Irmãos, Hebreus 1, verso 4: feito tanto mais excelente dos que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome. Por isso que na Bíblia muitas vezes é aplicado o título de Cristo a Deus. Por isso que Cristo é chamado de Deus também, porque ele herdou isso aí do Pai. Filho de ser humano é o quê? Ser humano. Filho de Deus, por tacada, é Deus também. Não é verdade? Não que seja igual ao Pai, porque o Pai não tem início nem fim. Cristo teve um início, né? Ele foi gerado do Pai. E se ele é filho? Se ele é filho, já é a segunda geração, né? Ok. Irmãos, para finalizar aqui, quando começará a nossa eternidade? Porque fala que Jesus é o Pai da nossa eternidade. Agora, quando começará a nossa eternidade? A partir da volta de Jesus. É o último dia, né? A Bíblia fala. Isso. A nossa eternidade está lá registrada em João 5, do verso 24 ao 29. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, tem a eternidade. Não é ter juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, o viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Concedeu. Não era dele. Não era dele. Ele não tinha. Certo? Porque o Pai concedeu. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João 5, 24 ao 29. A nossa eternidade começará por ocasião da volta de Cristo, né? Irmão, finalizamos essa mensagem então. Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa entender melhor esses assuntos da Bíblia, né?